Olá, meus amigos, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Essa manhã eu queria declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo de Deus te conduza em todas as direções, te conduza em todas as decisões que você tomar. Confesso que hoje tem sido um dia bem difícil para estar gravando esse vídeo, muitas coisas acontecendo, mas o inimigo não vai nos parar. Eu declaro que o inimigo não vai nos parar. Você que não me conhece, meu nome é Renan Douet, sou apenas mais um mensageiro da palavra para ajudar e contribuir com que esse evangelho propague ainda mais e que nós juntos possamos crescer em conhecimento e em graça. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí agora, ajuda a propagar esse evangelho, fazer com que mais pessoas conheçam sobre a palavra de Deus e que esse canal seja um canal de bênção para muitas pessoas. Então se inscreva agora, ative o sino de notificações na função todos, deixe o seu comentário acerca daquilo que você entender sobre essa palavra, é muito importante, ou até mesmo um pedido de oração, para que nós possamos juntos, em corrente de oração, estarmos orando um pelo outro. Amém? E também compartilhe esse vídeo com quem de fato às vezes precisa de um abraço, uma palavra de Deus, seja um evangelista na manhã desse dia. Amém, queridos? Então, sem mais delongas, eu quero ser bem breve nesse vídeo para que nós possamos orar juntos, para que a nossa quinta-feira seja uma quinta-feira repleta da porção e da unção de Deus sobre nossa vida. Abra comigo seus exemplares em João, capítulo de número 21, nós vamos ler o versículo de número 3. Vamos ler o versículo de número 3 juntos, amém? Você que abriu, dá um glória aí no seu lugar. Vamos ler. Diz assim, versículo 3, capítulo 21 de João. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém, meus amigos? Aqui, eu acredito que você já conhece esse texto, já tem uma noção do que acontece dentro desse momento histórico. Então, já com sua Bíblia em mãos, separa um pedacinho de papel com uma caneta para fazer suas anotações acerca daquilo que você entender sobre essa mensagem. Amém, queridos? Então, aqui você já deve conhecer sobre o texto. Nós falamos aqui no devocional passado, no de manhã, no de noite também, acerca de qual é o momento que os discípulos estão vivendo. Os discípulos agora estão passando por um momento de perseguição, tanto dos judeus quanto dos romanos, após a morte de Jesus e a sua ressurreição. Porque eles olhavam para os discípulos achando que os discípulos haviam retirado o corpo de Jesus de dentro de onde ele estava, no seu túmulo, sendo que a gente sabe como é que foi a história. Eles se escondem dentro das casas, com as portas cerradas. Jesus aparece, deseja-lhes a paz, sopra sobre eles o Espírito Santo, e nós conhecemos sobre esse contexto. Só que o que eu quero atentar hoje para nós aqui, e já trazer para a nossa realidade, é algumas atitudes que nós tomamos diante das coisas que não saem conforme o desejo do nosso coração. Nesse texto que nós lemos, capítulo 21, diz que Simão Pedro fala assim, vou pescar. E os outros falaram com ele, também nós vamos. Subiram no barco e foram. Existem alguns momentos da nossa vida, eu falo isso porque eu me incluo nisso, ou me incluía nisso durante muito tempo, hoje não mais, por entender quem eu sou em Cristo, quem Cristo é em mim, e nós tomamos algumas decisões que vão contra, muitas das vezes, o que nós pregamos. Renan, como assim? Jesus, ele é a esperança do povo. Depois da profecia de Isaías, que ele seria o libertador,
que ele seria o Messias que revolucionaria um tempo, esperaram por ele. Agora Jesus passa seus 33 anos, cumpre o teu propósito, morre. E para os discípulos, isso é muito difícil porque é a esperança deles. A esperança de um novo tempo, a esperança de um novo propósito, a esperança de um novo caminho, a esperança de novos acontecimentos, a esperança do novo. Jesus é a esperança do novo. E para eles, quando eles perdem esse Jesus, é como se eles estivessem perdendo a esperança. Então, para muitos doeu ver Jesus arrastar uma cruz que era nossa, para se entregar por mim e por você. E agora, o que era a esperança deles, parece que está se esvaindo. E às vezes é assim. Quando perdemos algo que para nós é bom, que para nós faz toda a diferença, que para nós tem sentido, que para nós muda. Então, diante dos olhos deles, eles estão perdendo aquilo que para ele é a vida. E agora Simão Pedro diz: eu vou pescar. E aqui que está o segredo. Ele vai fazer o que ele sabia fazer: pescar. Só que essa não era a nova vida que Jesus queria para ele. Isso era a vida do passado. Então, às vezes, na maioria das vezes, quando pessoas perdem o que é importante, quando pessoas perdem aquilo que é esperança, automaticamente voltam a fazer o que faziam antes. Será que você conhece alguém assim? Será que você conhece alguém que tomou uma atitude como essa? Por algum momento viu que não tinha saída, perdeu a esperança, ou parou de ouvir a voz de Jesus por algum momento e agora parece que está sem saída e volta a praticar os velhos hábitos. Será que você conhece alguém assim? Será que você é uma pessoa assim? E às vezes Deus está chamando a sua atenção nesse vídeo e você não entende que não está aqui à toa, que é o próprio Deus falando para ti. Às vezes isso acontece quando a gente perde o controle, quando perdemos aquilo que para nós era a esperança, era a minha última saída. Esse era Jesus para aqueles homens e mulheres, a última saída para a transformação de uma geração. E muitos deles voltaram a praticar os velhos hábitos. E às vezes, quando perdemos essa última saída, voltamos aos velhos hábitos, as drogas, a bebida, a prostituição, a promiscuidade, a lascívia, o roubo. Porque perdemos a última saída. Às vezes você acha, para mim não tem mais jeito, agora acabou, não tem como mais eu ir para frente. Aí você faz como Simão Pedro, vai pescar. Os velhos hábitos. Quando a Bíblia diz que aquele que conhece a palavra e volta às velhas práticas, ele é assemelhado a um cachorro que come o próprio vômito, ou um porco limpo se revolvendo na lama. Uma vez que você conheceu a palavra de verdade, essa palavra ela tem o poder para te transformar, essa palavra ela tem o poder para te mudar. E é essa palavra que molda o teu caráter. É essa palavra que te dá uma direção. Para de olhar para os homens. Para de olhar
para as portas que homens abrem, achando que dali que vai vir o seu socorro. E Jesus está dizendo para você: olha para mim, porque eu sou. Então que nessa manhã, meu amigo e minha amiga, você possa entender isso. Por mais que você tenha a dor de perder algo, não é o final de tudo. E olha como que esse texto ele é pesado. Quando Pedro diz, eu vou pescar, os outros que estavam em torno olham para ele e falam, também vou. É que você vai, eu também vou. Olha o poder que nós temos de arrastar pessoas a fazer o que é certo e a fazer o que é errado. Será que se hoje, meu amigo e minha amiga, você parar, só você para ou outras pessoas vão parar juntamente com você? Não sei se você é líder de uma empresa, líder no teu ministério. Porque é normal passar, às vezes, esse pensamento pela nossa cabeça, porque nós somos seres humanos. Ser humano cansa, ser humano chora, ser humano sente dor. E às vezes desanimar é normal. Agora, você sucumbir ao desânimo e querer desistir, largar tudo, porque não foi do jeito que você queria, aí é doideira, aí é loucura. Porque você não sabe quantas pessoas você vai arrastar para o precipício com você. Imagina comigo se Jesus desistisse. Imagina. Se Jesus parasse o propósito dele no meio do caminho. Imagina. Se naquele momento que Jesus orou ao seu Pai, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice, e ele passasse o cálice, o que seria de mim, o que seria de você? Quantas pessoas seriam arrastadas? Pessoas que seguiam o exemplo, que seguiam a palavra. Então, quando nós voltamos a praticar os velhos hábitos, não é só nós que estamos matando, mas às vezes matamos outras pessoas junto conosco. Para pensar nisso, meu amigo. Para pensar nisso, minha amiga. Jesus nessa manhã está te chamando de novo. Por mais que você tenha pensado, ou se de fato, além de pensar, você já agiu para voltar. Jesus está na praia. Versículo 4. Filhos, tem de alguma coisa de comer? Somente isso que eu quero falar. Eles voltam para pescar os velhos hábitos. Eles voltam para praticar os velhos hábitos. E Jesus é tão tremendo que no versículo 5 ele disse assim: filhos, tem de alguma coisa de comer? Mesmo diante das suas decisões de voltar atrás e se afastar de Deus, o sentimento dele e a paternidade dele ao teu respeito não muda. Ele continua sendo pai. Ele continua sendo criador. E você continua sendo chamado de filho. E eu encerro. Que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus te constranja em entender que você é filho, independente de qualquer coisa. Você pode ser engenheiro, você pode ser mecânico, você pode ser vendedor, vendedora, você pode ser piloto de helicóptero, avião, Fórmula 1, o que for, doutorado, mestrado. Além de tudo isso, ou a base de tudo isso, você é filho. E Jesus diz para você hoje: filho, filho, filha. Eu sei que às vezes é tão duro e tão difícil que o mais fácil é voltar do que permanecer. Só que Jesus diz para a gente nessa manhã: permaneça, porque eu sou contigo.
Melhor é o fim das coisas do que o começo. Guarde teu coração, guarde a sua mente. E não retroceda, porque Ele é contigo. Amém? Somente até aqui é o que Deus colocou no meu coração para te trazer hoje como chave para a tua vida. Não faça como Pedro, que voltou à sua vida antiga. Mas se você fizer, escute Jesus te chamar nessa manhã. Filho e filha, feche seus olhos no seu lugar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Jesus, mais uma vez pela ministração dessa palavra nessa manhã. Como eu disse, Senhor, Teu Espírito Santo possa conduzir os seus filhos em todas as decisões, em tudo que forem fazer, para a glória, honra e louvor do Seu santo nome. Pai, obrigado por tudo. Que o Seu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria e discernimento. E que possamos lembrar-nos sempre que somos filhos, independente de qualquer coisa. É isso que eu oro. Te agradeço. Amém. E amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado mais uma vez por terem estado até aqui. E nessa manhã o Senhor possa te abençoar, te guardar e te proteger. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Amo vocês, não se esqueçam que Ele diz em sua palavra: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus abençoe, fiquem na paz.